bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu iniciei na dança. Muita gente me pergunta, param na rua, pergunta: Bruna, como que você começou a dançar? Por que que você começou a dançar? Onde você começou a dançar? E me fazem várias perguntas, como eu entrei no Faustão, e enfim, várias perguntas. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Bom, quando que eu comecei a dançar? Gente, eu já dançava desde pequenininha. Eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu já dançava. Eu tenho algumas fotos, eu vou colocar aqui pra vocês algumas fotos de quando eu dançava. Eu era bem pequenininha, assim, sabe? Eu acho que com 1 aninho eu já tava dançando nas festas Chiquitita. E tem até gravado, no meu aniversário de 1 ano, eu tava dançando Chiquitita. Se parava a música, eu já começava a chorar. Então, desde pequena, eu já nasci praticamente com essa chave virada pra dança. Sempre gostei de dançar em festas na escola, de festa junina, de tudo que era evento que tinha dança, eu me metia no meio. Sempre tava eu lá no meio dançando. E eu pedia todos os dias pra minha mãe: mãe, me coloca no balé? Mãe, me coloca no balé? E minha mãe, ela nunca queria me colocar no balé. Ela falava assim: não, você é fogo de palha. Você vai entrar e depois você vai sair. Aí eu falei: não, mãe, eu juro, eu prometo, eu quero dançar muito, eu quero fazer aula. Aí uma vez, eu tava com 6 anos de idade, eu tava assistindo, todo domingo a gente assistia Faustão em casa, a gente assiste até hoje, né? Aí, com 6 anos de idade, eu virei assim pra minha mãe, tava assistindo Faustão, eu sabia todas as coreografias que eu tava assistindo, eu decorava. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim: mãe, eu vou ser bailarina do Faustão. Eu não sei como, não sei quanto, mas me coloca no balé que eu vou virar bailarina do Faustão. Aí foi que eu convenci minha mãe a me deixar entrar no balé, porque eu queria ser muito bailarina. E eu assistia o Faustão todo domingo. E assistir as meninas dançando, era meu sonho estar lá dançando também, junto com elas. Então eu comecei o balé com 6 anos de idade, por conta do Domingão do Faustão, porque eu assisti e eu queria ser bailarina do Faustão. Então eu comecei a dançar com 6 anos de idade. Aí minha mãe me matriculou numa escolinha perto de casa, era um clube até. E assim, 1 semana e meia já me destaquei na turma e a professora me colocou pra dançar junto com as meninas numa apresentação de final de ano. E aí eu entrei, já meti lá as caras, comecei a dançar e depois desse dia eu nunca mais saí dos palcos. Aí foi sempre apresentação, aulas. A situação financeira era complicada, o balé uma das modalidades assim muito cara, que exige sapatilha toda hora, meia calça toda hora, colã toda hora, os figurinos são caros. E aí o que aconteceu? A professora dessa escolinha que eu ia saiu, e aí eu fiquei: tá, onde eu vou fazer balé agora? Não tinha uma escola próxima de casa, e aí eu fiquei um tempinho parada, sem fazer balé, sem fazer nada, mas mesmo assim eu colocava vídeos na internet, aí ficava assistindo, ficava reproduzindo em casa. Esses vídeos de balé que tem aí no YouTube, eu já assisti todos, porque eu assisti e ficava fazendo em casa. Aí, gente, teve uma fase ainda, depois que eu saí do balé, eu fui fazer karatê. Lá no Robinho, no centro do Robinho, lá que o Robinho tinha feito um instituto e era gratuita a aula lá. Aí eu fui fazer o karatê. Aí fiz, tentei de vários jeitos, tipo, uma coisa nada a ver com a dança, né? Não tem nada a ver mesmo. Fui fazer karatê e o mestre chamou minha mãe e falou assim: olha, não tem jeito, essa menina ela não leva jeito nenhum pra fazer karatê. Ela é pra dança, tenta colocar ela no jazz. Aqui na sala do lado, a gente tem aula de jazz. Chama o professor e tenta colocar ela pra fazer uma aula, porque no karatê ela não tem futuro não. Aí saí do karatê e nesse mesmo dia minha mãe chamou o professor, né, que era o Clodoaldo França, que eu fiz um tempinho de jazz com ele também. E aí entrei no Robinho, né, pra fazer o karatê. Do karatê passei pro jazz. Foi aí que eu conheci essa modalidade, que é o jazz, que não é igual ao balé, né? É os exercícios mais agitados, mais dinâmicos, né? Então fui pro jazz, mas não era assim ainda o que eu gostava muito. Eu gosto de jazz até hoje, é uma das modalidades que eu gosto de fazer, mas eu queria mesmo fazer balé, que eu queria ser bailarina.
Aí voltei pro balé com a professora Carla Bartolotto, que eu fiz um bom tempo com ela. Me ensinou muita coisa. E aí eu entrei na Carla Bartolotto e assim, aprendi muito, questão de palco, então não sei nem te dizer quanto que eu aprendi com ela. Porque eu entrei, fiz aula e fiquei lá até o 6º ano de balé clássico. Que o balé, ele é formado em 9 anos, né? Você faz o balé e se forma. Eu já tava no 6º. E aí, já me meti em competição, me inscrevia pra... Gente, me apresentei, eu acho que quase no Brasil inteiro. Eu viajei muito com balé, fui pra vários lugares e competia bastante com a Carla. Só que as condições financeiras sempre foi, assim, a parte mais difícil pra mim. E aí, eu precisei parar com o balé. Eu comecei a fazer numa academia perto da minha casa, tinha aulas de axé, que era lamberóbica, né? E aí eu me matriculei na aula e eu ia fazer a aula de axé. Eu fazia com a professora Jéssica Gomes, uma bailarina linda, que dança demais. Eu queria ser que nem ela. Aí eu fui, fazia aula com ela era um amor de pessoa. E a gente se apresentava em cima de caminhões, assim, na caçamba do caminhão. Eles colocavam uma madeira assim em cima e a gente dançava. E, gente, eu era mega feliz dançando ali. Eu tava dançando, isso que importa. Aí dancei ali durante um bom tempo, assim, mesmo parada com o balé clássico na Carla, e aonde tem apresentação de balé, pra mim ver passos novos, pra mim aprender coisa nova. E assim, sempre fui estudando em casa. Até que um dia eu fui fazer um teste numa academia, que era uma escola de dança para formar professores de dança, que era a academia da Gina Giorgetti, a escola de dança fazendo arte. Aí fui pra lá, e lá eu passei no teste, ganhei uma bolsa de 50% de desconto. E aí que eu comecei a fazer tudo. Comecei a fazer balé, jazz, fiz o balé com a Gina, fiz o jazz com a Samantha, que agora ela tá no Fit Dance, arrasando lá no Fit Dance. E fiz o jazz, fiz a dança contemporânea, o hip hop, me arrisquei um pouquinho no sapateado, fiz o padedê, fiz aulas de teatro, que o teatro ele era mais voltado para a parte da dança, então eu fazia o teatro para melhorar a expressão facial, expressão corporal, e entrar num personagem, sair de um personagem. Então fiz o teatro, as aulas de condicionamento físico que a gente tinha, que era para ter força muscular, né? Porque a gente já tive algumas lesões no balé, tudo, então era bom a gente fortalecer a musculatura. Então a gente tinha as aulas lá, tinha aula teórica, gente. Todo mundo pensa que balé é super fácil, mas não é só primeira, segunda, terceira, bracinho, plié, demi-plié, não é só isso. Eu tinha aulas teóricas, eu tinha a prova, tudo em francês, tudo em russo. A gente tinha que aprender a falar, tinha que aprender os nomes dos passos. Então, assim, eu entrava no balé 9 horas da manhã e saía do balé 10 horas da noite. Eu só tinha permissão para ir pra escola. Então, assim, eu vivi dentro do balé. Eu tinha várias amigas aqui, minhas vizinhas, né, que moravam perto de casa. E na época todo mundo queria sair, ir pra balada, ou ter uma sandália nova, ou ter uma roupa nova. E assim, eram coisas que eu nunca tive, porque eu tinha que escolher. Ou era o balé, ou era sair com as amigas, ter roupa nova, roupa da moda. E o que eu gostava mais? Eu gostava de dançar. Meu sonho era ser bailarina. Então, eu vou focar naquilo que eu quero. Então, eu não saía, eu vivia dentro do balé, eu só estudava, eu sempre andei com tudo do balé, era aquelas croques, era calça jeans e blusa. O resto era tudo figurino, meia calça, colã, sapatilha. Então eu tenho uma caixa aqui, gente, desse tamanho, com várias sapatilhas. Eu tenho desde a primeira. E a sapatilha era uma coisa muito cara, porque a que eu comprava, que servia, que ficava boa pra mim, tinha que ser mandada de fora pro Brasil. Então era mais cara. Além de tudo, tinha que mandar fazer. E era uma coisa que durava um mês, 2 meses no máximo, porque eu usava muito. Imagina, eu entrava 9 horas da manhã, saía às 10, olha o tanto que eu treinava. Eu treinava o dia inteiro. Então, assim, era descartável, era usar e jogar fora. Então, essa parte foi uma das partes mais complicadas pra mim. Até a parte que eu entrar na faculdade, começar a trabalhar, e aí foi a parte que foi melhorando. Gente, eu ter entrado na Gina Giorgetti foi onde me abriu várias portas para várias áreas da dança, e foi
academia, a escola de dança que eu mais me identifiquei, assim, e era super bem recepcionada por elas. Ela sabia das minhas condições, então, assim, tinha dias que eu não conseguia ir pro balé, e aí eu ia de bicicleta, porque eu não tinha dinheiro pra pagar um ônibus, pegar uma lotação, então eu ia de bicicleta, mas eu sempre dava um jeito de ir nas aulas. Ela me ajudou bastante, tinha épocas que eu não conseguia pagar a mensalidade, ela falava, não, pode vir, faz a aula. Então, assim, eu sou muito, muito, muito grata a Gina Giorgetti, que me apoiou desde o começo, desde que ela me conheceu. Ela super me incentivou, me dava bronca, era uma mãe mesmo. Fazia até a gente comer legumes que a gente não gostava, porque a gente morava praticamente no balé, né? E aí, a partir dela, a gente começou a fazer vários testes, a gente estava ganhando muito troféu e a gente começou a ganhar bolsas para estudar fora do país. E nessa fase foi a fase assim mais complicada pra mim, porque eu tava terminando a escola e aí eu tinha que fazer os testes, né, pra ir pra fora, pra ir pra Miami, pra ir pra Áustria. E aí eu peguei e falei com meu pai, conversei com meu pai e com minha mãe, e meu pai ele sempre me incentivou a falar, não, você tem que fazer uma faculdade, você tem que se formar em alguma coisa, porque se nada der certo na dança, o que você vai fazer? Né? Porque a dança não é pra vida inteira, ele ficava. Aí eu falei, ai, meu pai tem razão, né? Nem fui fazer o curso, não fiz nada de ir pra fora do país, só continuei fazendo balé e competindo aqui no Brasil mesmo. E às vezes a gente tinha, né, viagens pra fora, competição na Argentina, esses lugares, mas eu não ia por causa da... Não tinha, né? Então eu não ia, eu ficava aqui. Aí o que aconteceu? Depois eu terminei a escola, fui e falei, tem que fazer a faculdade, né? Aí fui fazer educação física, que tem tudo a ver com dança também, né? Então, entrei na educação física, passei no vestibular, fui fazer a faculdade. Aí, então, já tava fazendo a faculdade e dançando. Ainda tava conseguindo conciliar os dois. Era um pouquinho difícil? Era um pouquinho difícil, mas dava certo. Aí, entrei na faculdade e no primeiro semestre, assim, eu já tava... Como que eu vou pagar o segundo semestre? Já não tinha mais como eu fazer pra me pagar o segundo semestre, porque eu pagava o balé, pagava a faculdade. Aí eu falei assim, não, vou dar um jeito. Aí peguei, conversei com o professor, e o professor me chamou pra estagiar na academia. Que lá dentro da faculdade, fiz faculdade na Unimes, na FEFES. A gente tem uma academia lá, e lá tem alguns estagiários que são do curso. Aí ele, não, vem estagiar comigo, eu te ajudo nas aulas e tal. Ah, então tá bom. Fui estagiar dando aula de natação. Meu Deus. O que Bruna sabe de natação? Mas assim, eu tive aula na faculdade, eu não sabia, não sei até hoje nadar, mas eu sei ensinar as pessoas a nadar. Então, assim, eu tinha uma turma muito grande, eu vou colocar aqui uma foto, que eu fazia estágio, eles estavam fazendo uma pesquisa, uma coleta de dados, e aí eu tava ajudando, e aí eu ajudava todas essas crianças aqui. A gente dava aula de natação e corrida, então eu coloquei mais uma coisa na minha agenda. Além de eu ter as aulas de balé, além de eu ter as minhas competições, eu tinha que fazer o estágio e tinha que ir pra faculdade. Aí surgiu uma vaga para trabalhar na recepção dessa academia. Ia ser bem remunerada, fichada na carteira, com um monte de benefício. Eu falei, quer saber? Eu vou trabalhar, porque eu preciso de dinheiro, né? Eu tenho que pagar minha faculdade, eu tenho que dar um jeito. Aí entrei para trabalhar na recepção da academia. E aí já tava ficando muita coisa, já não tava conseguindo conciliar nada. Eu falei, vou sair do balé. Assim, foi a parte mais complicada pra mim, a parte que eu fiquei muito triste, porque era o que eu mais amava fazer, mas eu tinha que me desprender um pouco daquilo pra poder viver a realidade que eu tava passando. Aí saí do balé, do jazz, da dança, de tudo, e entrei pra trabalhar na academia de recepcionista. Então eu fiquei trabalhando de recepcionista, fazendo a faculdade e dando aula de natação. Aí, fiquei um bom tempo lá trabalhando na academia. Surgiu um convite para mim fazer um teste para entrar para ser aluna no Teatro Municipal de Santos. Aí eu falei, ai meu Deus, meu sonho! Quem com 18 anos entraria para fazer balé clássico no Teatro Municipal de Santos? Quem ia receber esse convite? Eu falei, não, eu vou fazer, lógico. Conversei com a minha gerente, a gente conseguiu alinhar os horários todos. E, ai, Pri, falando em gerente, eu tenho que lembrar da Pri, que foi minha gerente que, assim, me ajudou muito, muito, muito. Vocês vão ver até o final do vídeo. Acho que vou ter que dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2. Mas, vamos lá.
Aí, o que aconteceu, né? Entrei no Teatro Municipal, comecei a fazer aulas de balé clássico lá. E assim, eu tava ficando muito cansada, porque eu ia da faculdade até o Teatro Municipal de bicicleta, voltava de bicicleta, saía à noite do trabalho, ia de bicicleta. Eu ia de bicicleta de Santos até São Vicente. E assim, tava ficando muito cansativo pra mim, eu tava ficando muito magra. Eu tava sempre muito cansada, com muito sono. Aí eu falei, ai, não dá, vou ter que sair do balé de novo. Aí foi mais uma saída dolorosa pra mim, porque meu sonho era estar lá, né? No Teatro Municipal também. Aí precisei sair do Teatro Municipal, mas como eu já tinha, assim, a minha formação pela Gina Giorgetti, falei, eu vou continuar trabalhando e fazendo a faculdade e o estágio. Aí larguei o estágio, porque eu tava na academia trabalhando, eu tava trabalhando na recepção da academia um certo dia, me chega o... Ai, calma aí que tá dando bateria baixa. Aí eu tava trabalhando na academia na recepção da academia, me chega o técnico da cheerleader do Santos. E eu sempre trabalhava com colar de bailarina, que meu pai tinha me dado quando eu fiz 15 anos. Eu sempre trabalhei, sempre fiz tudo com ele. Aí, o que aconteceu? Eu tava trabalhando na recepção e um rapaz perguntou pra mim, você é bailarina? Aí eu falei, sou bailarina. Aí ele, poxa, que legal, você não quer fazer um teste pra entrar na cheerleader do Santos? Eu sou coreógrafo de lá, a gente vai ter um teste no dia X, você não quer fazer? Aí eu falei, vou fazer, né? Quero. Aí ele pegou e me mandou o telefone, o e-mail dele, falou, me manda uma foto e o seu currículo de dança nesse e-mail. Eu falei, tá bom. Aí mandei o meu currículo e minha foto, ele me mandou já no outro dia o horário do teste, tudo, onde que ia ser. Fui fazer o teste das líderes de torcida. Entrei para as líderes de torcida do Santos, que também era uma outra vontade minha que eu tinha, porque eu era santista. Eu sou santista, né? Mas agora meu namorado joga bola, então eu tenho que torcer pro time que ele tá, né? Mas no meu time do coração é o Santos. Aí fui trabalhar nas líderes de torcida do Santos. Fiquei lá um bom tempo, assim. E continuei, faculdade, trabalho e líder de torcida. Então tinha jogo que era na quarta-feira, no horário que eu tava trabalhando. Eu ia, corria, mandava mensagem pra minha gerente, Pri, pelo amor de Deus, me ajuda. Como é que eu vou fazer pra ir? Ela me liberava do trabalho. Não, pode ir, vai. Depois você faz hora extra. Eu falei, tá bom. Aí eu sempre ia em todos os jogos. Ia nos jogos nas quartas, nos domingos, ia no ensaio. Sempre dava um jeito de estar lá. E aí, muitas pessoas me perguntavam, Bruna, qual o seu sonho? O que você quer ser? O que você quer ser? E eu sempre falava assim, eu quero ser bailarina do Faustão. Eu nunca perdi esse sonho, gente. Eu sempre tive esse sonho. Todo mundo que me perguntava, eu falava, eu quero ser bailarina do Faustão. E assim, eu lembro, gente, do rosto de todas as pessoas que riram de mim quando eu falava que eu queria ser bailarina do Faustão. Riam, falavam que, pra ser bailarina do Faustão tem que ter silicone. Pra ser bailarina do Faustão, tem que ser alta. Pra ser bailarina do Faustão, tem que ser magra. Tem que saber dançar, tem que saber isso, tem que saber aquilo. Aí eu virava e respondia assim, gente, silicone a gente coloca. Mas eu acredito que não vai ser um silicone que vai me tirar esse sonho. Magra a gente emagrece. Alta eu sou. Dançar eu sei dançar. Então assim, eu acredito que eu vou entrar lá, eu vou chegar lá por eu saber dançar. E aí, dito e feito, gente. Eu saí de um trabalho, eu saí assim, bem arrasada de um trabalho, porque todo mundo já tava rindo da minha cara, eu já era motivo de piada, tinha pessoas que se reuniam pra falar mal de mim, assim, eu sofri quase um bullying. E assim, eu saí de um trabalho mega arrasada, super triste, porque além de eu dançar, de ser bailarina, gente, pra quem não sabe, eu fiz curso de modelo também. Eu fiz um curso de modelo na Maiclo, eu não lembro qual foi o ano que eu fiz. Você lembra o ano? Acho que foi em 2014, mais ou menos, que eu fiz o curso de modelo e eu trabalhava muito com desfiles, com permuta, eu trabalhava muito de fazer provador de loja e tal. Enfim, num trabalho aleatório aí, porque eu não preciso falar qual que é, né, senão fica chato. E um trabalho aleatório aí, eu saí super triste, assim, porque todas estavam rindo de mim, todo mundo rindo de mim. E aí, cheguei em casa e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dar um jeito, eu não sei como eu faço pra entrar no Faustão, não sei com quem eu falo, com o que eu tenho que falar, enfim, não sei de nada. Vou pesquisar no site do G-Show alguma informação pra eu fazer o curso, o teste. E aí que começou toda a saga do Faustão.
que eu vou contar no próximo vídeo, tá bom? Então, corre pro próximo vídeo que eu vou colocar a continuação lá. Antes de ir, curte aqui, ó, se inscreve no meu canal, tá bom? Então, vamos pra lá pro próximo vídeo.